Vou falar daqui, vou contar a você. Boa tarde a todos e a todas. E aqui me desculpem, acho que todos já foram devidamente citados 1, 2, 3 vezes. E quando eu vejo todas as etnias, raças, cores, credos no mesmo lugar, no mesmo espaço, eu não posso esquecer do sociólogo Darcy Ribeiro, que escreveu O Povo Brasileiro. E como na nossa Constituição está escrito que todo poder emana do povo, então eu quero cumprimentar e dar uma boa tarde ao povo brasileiro, porque todo poder emana do povo, e a vocês devem respeitar. E falo aqui como o povo que é a matriz do Brasil. Eu escutei aqui atentamente a fala das autoridades indígenas, dos produtores rurais, pedi para falar um pouco antes, porque eu tenho que sair antes das 4h30. E para que a gente entenda este momento e possa sinalizar com a solução, que aqui eu escutei, emenda constitucional, tem que pagar, tem mecanismos para pagar, parece que foi a voz comum, a gente tem que entender da onde que a gente veio, como é que nós estamos aqui agora e para onde que a gente vai. Se alguém não parar e pôr as cartas na mesa para a gente entender, nós vamos sempre ficar acusando um ao outro de ter feito isso ou aquilo e de ter dívida histórica com A, com B, com C. Nós somos todos frutos dessa civilização. Quando esse país e as crianças saíram dali, mas elas são o futuro desse país, era para elas que eu ia contar essa história, mas quando esse país foi, entre aspas, descoberto, quando chegaram os europeus, eles, para colonizar esse país, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o mapa, só conheciam o litoral, e fizeram uma série de riscos no litoral. Chamaram isso de capitania hereditária. Deram uma para cada português. Tinham lá uma série deles. Foi a primeira titulação do país, feita pelo rei de Portugal lá com os 1550. Então, a única delas que foi para frente foi a de São Paulo, de São Vicente. E ali foi o capítulo inaugural daquilo que viria a ser a presença da igreja, dos índios, do europeu. Naquele momento, o que a igreja fazia era associar-se aos reis de Portugal para conquistar, dominar e impor a língua e o cristianismo em nome da fé. E assim ela fez. A morte dos tamoios, a morte dos tupinambás, são capítulos que ficaram ali esquecidos na história e que só serviram posteriormente para fazer com que na reflexão da igreja ela tivesse o seu capítulo de culpa nessa história e quisesse depois, posteriormente, apagar esse capítulo. Depois vieram os navios negreiros, outro capítulo de culpa da nossa história. Outro dia, conversando com alguns sociólogos, eles diziam: se foi indenizar por conta da culpa histórica do branco em relação ao índio, nós vamos ter que pagar cada hora trabalhada e hora extra do trabalho dos negros que construíram esse país e não vai ter dinheiro para pagar a dívida histórica com os negros. No caso dos índios, a questão aqui no nosso estado, ela tem um marco temporal muito forte. E estar aqui em Antônio João hoje é uma sensação dúbia de estar vivendo um filme da nossa história, porque aqui se escreveu um dos capítulos mais sangrentos da famosa Guerra do Paraguai, que o ano que vem completa 150 anos. Aqui, nesta possível fronteira, que não era reconhecida nem pelo Brasil nem pelo Paraguai. Isso aqui era uma zona que se chamava cinzenta. O Paraguai dizia que era dele, até o Rio Dourado, e o Brasil dizia que era dele, até um outro mar. Não eram reconhecidas as fronteiras.
Aqui havia um destacamento, onde havia um tenente coronel Antônio João, que quando com seus 16 homens recebeu um destacamento do Paraguai, aqui chegou com quase 500 homens, ele resistiu, mandou que 2 homens fossem até Dourados buscar reforço. Quando os reforços chegaram, o encontraram morto do bilhete que estava dentro do seu bolso, manchado de sangue, que está lá na sede do Comando Militar do Oeste, que estava escrito: sei que morro, mas o meu sangue e dos meus descendentes servirão de protesto solene contra os invasores do solo da minha pátria. Isso escreve no capítulo. Esse capítulo sangrento, de idas e vindas, aconteceu no nosso estado, que na entrada nós tínhamos 2 cartórios lá, um em Nioaque, um em Camaquã. Nessa entrada dos paraguaios até Coxim, ele passou os títulos, os poucos títulos de terra que haviam aqui, em nome da mulher dele, Elisa Lynch, que era cidadã irlandesa. Quando termina a guerra, ela pede salvo-conduto e pede todos os títulos de terra de Coxim até o sul do estado. Nesse momento, cria-se uma questão judicial. Ela contrata Rui Barbosa como seu advogado e o Império designa Quintino Bocaiúva para o lado do Império. A esta questão, quando termina, comprova-se que aqueles títulos eram frutos da briga, da luta da Guerra do Paraguai. Então todas essas terras passam a ser devolutas, se não eram de Elisa Lynch, se não eram dos proprietários poucos que havia, e resta provado que era instrumento de guerra, elas passam a ser da União. No mesmo tempo que essa ação estava sendo julgada, lá no Paraguai, a Argentina fazia a seguinte proposta no final da guerra: olha, vamos terminar com o Paraguai. O Paraguai não mais será uma nação. O Rio Paraguai será a divisa de Brasil com a Argentina. A Argentina fica com o lado esquerdo, a banda oriental, e o Brasil com o lado direito, a banda ocidental. Mas o Brasil não queria uma Argentina tão grande que chegasse lá na divisa com a Bolívia, no Rio Pilcomayo. Então, o barão do Rio Branco, que era o interventor lá no Paraguai, fala assim: ó, vamos deixar o Paraguai existir e vamos criar um conceito de uticocideres, pela primeira vez foi utilizado, que é a base do uso capião, onde ele falou: quem provar que tivesse Argentina será divisa. Aonde se provar que não tivesse brasileiro será divisa. Ele foi muito esperto, porque a fronteira do Paraguai com a Argentina já era demarcada, já era reconhecida. Então a Argentina não ganhou nenhum palmo de terra. Já no lado de cá, haviam várias situações. A mais famosa era da dona Senhorinha Barbosa, que foi prisioneira de guerra, ficou presa, voltou, casou-se com Guia Lopes e teve vários filhos que falavam português. E por conta dela, o espaço mais ao sul foi demarcado. E por isso a nossa fronteira toda é seca, lá da cabeceira do Acre até lá embaixo no Ponte Sul, aonde está a deputada Mara Caseiro, por conta desse reconhecimento de brasileiros que estavam na borda e foram chamados de brasileiros. Os povos que aqui moravam na época dessa guerra se dividiram, porque alguns se reconheciam como paraguaios e lutaram do lado do Paraguai, e alguns povos indígenas se reconheciam como brasileiros e lutaram do lado dos brasileiros. Então, aos Caimão Guaicruz foi dado como recompensa os 300.000 hectares, ou meia sesmaria, uma sesmaria 600.000 hectares, como indenização por ter lutado ao lado do Brasil. E aos povos que pretensamente lutaram ao lado do Paraguai, não foi dado nenhuma demarcação de terra. Pelo contrário, em toda esta área foi feito a instalação nessas sesmarias de um ciclo econômico da erva mate, que chamado da mate laranjeira. E aqui nós tivemos quase 3 milhões de hectares, com a fazenda Campanato servindo como um grande reservatório para uma matriz
e foi imposto às pessoas que aqui morassem do lado desses marcos da fronteira para cá, que não falassem a língua guarani, que se professassem como brasileiros, e achavam aquelas pessoas de então que o simples fato deles viverem no mesmo espaço casariam e iriam se miscigenando e formariam um povo brasileiro. Mas aquelas pessoas, aqueles índios, serem condenados a uma situação sem a posse da terra, sem educação, sem acesso à saúde, tratados como pessoas de segunda categoria, não foi possível haver essa miscigenação. O tempo foi passando e foram vindo revoluções, uma atrás da outra. Quando termina essa parte da medição de toda essa fronteira, o Batalhão de Engenharia do Exército entrega um mapa para que seja assinado esse tratado entre Brasil e Paraguai para reconhecer as fronteiras. O Batalhão de Engenharia tinha um indigenista chamado Rondon, e Rondon apontou nos seus mapas aqui guaranis, aqui caiuás, aqui terrenos. Portanto, esta documentação do sul de Mato Grosso, de Coxim para baixo, ela tem menos de 130 anos. Ela é ali do final do Império, ela é de 1882, os primeiros títulos pós-guerra do Paraguai. Nós não temos títulos anteriores, porque os cartórios foram queimados. Quando isso ocorre, nós temos uma situação em que as pessoas que lutaram na guerra foram até lá e falavam: olha, eu lutei, eu gostaria de famílias, como José Antônio Pereira, família tradicional de Minas Gerais, tráfico de influência, ganharam a Fazenda Bálsamo, em Campo Grande, na esquina do Córrego Prosa e Segredo, e montaram lá aquela vila. E vários outros foram ganhando títulos do governo para que viessem para o então estado de Mato Grosso para fincar a bandeira do Brasil, criar os seus filhos, falar a língua portuguesa, produzir e aqui conquistar aquilo que seria o território brasileiro. Esta matriz é a matriz dos povos que aqui estão. Não adianta a gente falar que há uma dívida de um com o outro. Se nós falarmos na Segunda Guerra Mundial da dívida que se tem com os judeus, ela é impagável. Se nós falarmos das invasões dos bárbaros, se nós falarmos da dívida da igreja, da Inquisição, se nós falarmos das inúmeras dívidas que o ser humano tem na passagem desse mundo, e formos fazer leis para voltar no tempo, para pagar dívidas históricas da civilização, nós não faremos mais nada a não ser ficarmos discutindo qual das atrocidades do ser humano foi a mais perversa e qual deveria ser primeiro indenizado. O país vem com essas revoltas e aqui todo o título em Berlim, em cheque, porque percebendo que o Constituinte não redigiu isso, a culpa da Igreja Católica, através do seu conselho missionário, falou: olha, por aqui, se nós provarmos com laudos antropológicos que a terra era indígena, nós podemos expropriá-las. Porque na época da Constituição havia uma campanha, eu não sei se alguns aqui lembram, eu me lembro, que era pela demarcação das terras indígenas. Isso lá em 88. Então, o presidente Collor, que foi o primeiro presidente após a Constituinte, ele falou: quais são as terras mais fáceis de demarcar? Aqui em Mato Grosso do Sul ele demarcou nos Cardeal, que vai produzir, tem brasões da República lá, tem os marcos. Hoje tem até uma briga lá no município, já entre Mutim e Corumbá, pelo excesso. Porque aquela demarcação da época do Rondon, na hora que foi botar um geoprocessamento, houve um excesso lá e eles brigam hoje por conta do excesso. Mas ele só demarcou aquilo que era público e notório. Veio o governo Fernando Henrique Cardoso e a dona Ruth Cardoso, socióloga, através desta análise dos sociólogos, publicaram um decreto do ministro da Justiça, dando à FUNAI a função de fazer o laudo antropológico. Se o proprietário não concordasse, ele faria um apelo na própria FUNAI.
Se ele perdesse na FUNAI, a FUNAI mandaria para o ministro da Justiça, o ministro da Justiça veria este laudo, homologaria esse laudo, mandaria para a ministra da Casa Civil, ela consolidaria os documentos e entregaria para o presidente da República assinar. Quando eles começaram a fazer isso, quais foram os estados aonde havia mais documentos? Qual era o estado mais rico de documento para você poder discutir questão indígena? Mato Grosso do Sul. Esse era o estado que, por conta deste marco temporal chamado Guerra do Paraguai, os documentos eram maravilhosos, campo fértil para essa discussão. Eles foram na Amazônia, começaram a demarcar grandes áreas, porque lá não eram áreas com presença antropizadas, e fizeram o seguinte com o Mato Grosso do Sul: entre com os laudos. E quando julgarem a primeira, nós já teremos os laudos prontos. A primeira que julgou foi Raposa Serra do Sol. A sentença da Raposa, ela vem dando a terra demarcação para os índios, mas colocando as condicionantes. Então, uma das condicionantes é: quanto tempo para trás nós vamos voltar? Perguntaram para os juízes. Os juízes falaram: olha, nós vamos voltar até 5 de outubro de 1988, que é o dia que publicou-se a Constituição do Brasil. Eu não posso fazer alguém que estava numa regra com um título anterior a 1988, a lei não retroage, portanto nós vamos partir de 5 de outubro de 88. E deu a posse para aqueles índios e colocou 20 condicionantes. Quando ela coloca as condicionantes, existem no direito embargos. Embargos é quando você pergunta para o juiz: olha, eu não questiono mais a sentença, mas eu quero que o senhor explique melhor essa parte da sentença, essa parte. O Supremo não julgou os embargos desde 2007, que foi a sentença da Raposa. E ele não julga para que dê tempo, uma vez que a igreja, os sociólogos, os antropólogos viram que 5 de outubro de 88 passaria a ser um marco temporal, fizeram pressão para que eles não julgassem o embargo e eles fizessem laudos antropológicos em todos os estados da federação, aí não mais só Mato Grosso do Sul. Aqui se faz um TAC da FUNAI do Ministério Público, para que ela faça o estudo das 6 bacias, e eles entram em outros estados. Ao entrar no Paraná, que é basicamente o mesmo povo do lado de lá do Rio, eles, a questão de um ano atrás, entraram ali na região de Cascavel, a FUNAI. Entraram no Rio Grande do Sul, entraram em Minas Gerais, entraram em São Paulo. Aí é que aqueles constituintes perceberam o tamanho da confusão que eles tinham feito com a Constituição. Esta ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, foi chamada no norte do Paraná para uma reunião como essa e entregaram para ela a pretensão da FUNAI sobre as terras do Paraná para os indígenas. Ela, de posse daquele documento, faz por ofício próprio da Casa Civil um pedido para que a Embrapa do Paraná desse para ela um laudo, e a Embrapa deu um laudo para ela dizendo que não havia índios ali em 88. Ela então, por ofício, manda que o ministro da Justiça peça outros estudos e manda suspender os estudos no estado do Paraná. Naquele momento, o governo federal, a União, passa a tratar estados da federação de maneira diferente. O pacto federativo que nos une enquanto brasileiros, paranaenses, gaúchos, paulistas, é quebrado. E isso coloca toda a luta indígena em xeque. Passados 15, 20 dias, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT, vai até a ministra e fala: no Rio Grande do Sul estão querendo essas terras do estado, a FUNAI de lá quer essas terras. Ela faz por ofício e manda suspender os estudos no Rio Grande do Sul. Ora, qual foi o entendimento da comunidade indígena? Ela vai agora por ofício
Quando ela colocava no ofício dela, ela falava: eu quero estudo do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério das Cidades, da Embrapa e do Ministério da Infraestrutura. Ora, se com um estudo da FUNAI leva 15 anos, 20 anos para demarcar uma terra, com mais 5 ministérios, vai levar um século para você poder dar um laudo. Os índios ficaram profundamente irritados. Daí essa reação em Mato Grosso do Sul de invasão e tensionamento, porque a ministra da Casa Civil não teve a habilidade, a sensibilidade de perceber que na Constituição brasileira tem duas máximas constitucionais. Uma, que é o Estado de Direito da Propriedade Privada, e o título dado pelo Estado brasileiro. Estado aqui representado pelo estadual, governadores, e pela União. Aqui nesse local, inclusive, é feito, de tempos em tempos, é feita a chamada pela União, porque aqui é a área de fronteira e a área de segurança nacional. Portanto, esta situação faz com que sejam colocados os dois lados em confronto, quando na verdade é o detentor da Constituição quem faz duas ordens equivocadas, uma para expropriar, e aí eu fui ler por que o Constituinte escreveu expropriação sem indenização no caso da terra indígena. Eu fui e pedi os anais da discussão da Constituinte. Eles discutiam se uma pessoa estivesse requisitando uso capião, ou requisitando terra, ou grilagem, ou poceiro, dentro de área indígena, não caberia nenhum tipo de indenização. Um exemplo: se dentro daqui do Campo dos Índios, um branco casa com uma índia e muda para lá e mora, a índia morre, ele tem 2 filhos, ele casa com uma branca e ele solicita que ele está lá há 20 anos e pede o uso capião daquela terra, a Constituição diz que não cabe nesse caso e ele tem que sair, porque ali não é a área passível. Então ele é expropriado, mesmo que ele tenha cerca, mesmo que ele tenha benfeitores, mesmo que ele tenha as coisas. Mas de tudo para e quiseram usar para toda a outra área. O que é que aconteceu depois daquela invasão e a tentativa de retirada das pessoas lá da Fazenda Buriti por ordem judicial? Ocorreu que a presidente da República, que ela está trabalhando só para o soluço. Quando acontece uma crise, aí tem que correr todo mundo atrás da crise. Aí chamaram o ministro da Justiça, aí chamaram o ministro da Casa Civil, chamaram toda essa gente e falaram: olha, tem que resolver. Tem que resolver, resolve. E chamaram por conta que há um grupo que analisa a questão indígena, o GT Terra, no Congresso Nacional. Nós somos 10 deputados e eu sou o único de Mato Grosso do Sul desse grupo que é aceito tanto pelos produtores rurais quanto pelos indígenas, porque tem um olhar da história da legalidade dos fatos. Então vamos para Mato Grosso do Sul e vamos colocar lá em Mato Grosso do Sul uma mesa de negociação que é para fazer, reconhecer o conflito, se tiver que indenizar, é para indenizar, se tiver alguma situação que não pode indenizar, é para entregar, e quem vai lá fazer essa mesa é o ministro da Justiça e é o ministro Gilberto Carvalho. Os dois foram determinados para virem para Campo Grande, formou-se a reunião, estava eu na reunião, eu e o deputado Reinaldo Zambucci, por parte da Assembleia Local, Pedro Kemp, as lideranças indígenas, a FamaSul, a ACASul, todos lá. A coisa começou a andar quando veio outra crise, que era o povo nas ruas batendo as panelas, para que essa crise monumental de administração, de gestão do Estado brasileiro, para que alguém acordasse para as péssimas condições da saúde, da educação, do transporte, da corrupção, para que esse governo levantasse e olhasse para o povo. Nesse momento, a nossa mesa de negociação já não era mais a bola da vez. A segunda reunião já não veio os 2 ministros, já mandaram representantes, já se compôs uma comissão, então já começa a ficar um pouco mais devagar do que a gente entende que seria o correto. Mas esta situação provocou que o Congresso Nacional olhasse e falasse: o que é que nós podemos fazer para poder pacificar o assunto? Primeiro,
nós temos que deixar claro que o marco temporal existe na data da nossa Constituição. Segundo, nós temos que deixar claro que quando há interesse social, é sim, não só dever, não só direito das pessoas questionárias, como é dever do Estado atuar para pacificar. E ele pode sim adquirir terras. E adquirir significa negociar com os proprietários titulados por ele, não fazer processos sumários de expropriação, como ele vem fazendo. E uma terceira situação, que para pacificar vai ter que ser colocado ora, que terra invadida não se pode falar em negociação e expropriação com terra invadida. Nós vamos ter que nos posicionar, nós vamos ter que colocar ordem, tal qual está escrito nessa bandeira do hino que todos nós cantamos, que sem ordem não há progresso, e nesse caso a ordem dos fatores altera muito o produto. Progresso sem ordem é caos, que é isso que nós experimentamos nos últimos meses aqui no nosso Brasil. Lá nós estamos atentos, o diálogo, embora a professora tenha dito, ele ocorre através do meu gabinete com todas as comunidades indígenas, não só de Mato Grosso do Sul, que se fazem lá representar, mas também dialogam com os da Amazônia, com os da Bahia, com os do Brasil, porque um deputado federal, embora eu seja muito orgulho do deputado federal do Mato Grosso do Sul, mas nós estamos lá para pensar o Brasil, né? Esse país, esse pedaço de chão e essa gente, esse povo que tem o mesmo DNA miscigenado em anos e anos de convivência, graças a Deus, pacífica, e é assim que nós vamos andar, e nós vamos organizar as leis, preservando o direito de propriedade e dando para a União aqueles instrumentos que ela diz que não tem para poder fazer a compra, fazer a indenização justa e poder fazer o assentamento, porque não é interesse do Brasil e não é interesse do nosso Estado convivermos, né, o muito com o nada. Nós não queremos esse contraste não nos interessa. Nós queremos as pessoas com dignidade, tendo sim condições de ir para frente, colaborando com o seu município, com o seu estado, e não uma terra arrasada, como eu estava vendo lá no seu Cone Sul, com aquela ameaça de quase 3 milhões de hectares, que era o que se falava no começo. Parece que a coisa está... Na última reunião, eles falaram que o total do estado pretendido seria 750 mil hectares entre todas as etnias. Isso representaria 1,8% das terras agricultáveis, e dentro desses 750, eles pensariam em 58 mil hectares, o que seria para a União uma coisa perfeitamente execuível e perfeitamente organizável do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de legislação. Esse é o ponto das coisas. A gente deve votar algum desses projetos nos próximos 15 dias, aonde o Congresso Nacional já terá condições de dar a primeira resposta em função dessa questão de marco temporal e de possibilidade de permitir que a União tenha os instrumentos de indenização. Então essa é a história, esse é o presente e essa é a esperança que a gente tem de que tudo funcione. Eu peço desculpas de ter que sair, não poder ficar. Eu gosto de audiências públicas dinâmicas, de me colocar à disposição para as perguntas, mas eu infelizmente tenho que ir, por isso que eu estou fazendo uso da palavra um pouco antes dos meus companheiros deputados estaduais e comunidades. Obrigado.